Então, se preparem, pois o spoiler que vocês vão receber agora é o começo do segundo episódio de Algoritmos. Oi. Olha, Morajo, Oi, pessoal! Que bom que vocês chegaram! Chegaram no plural! Chegaram juntos, ao mesmo tempo! Puxa vida, que situação! Ainda bem que você apareceu pra cortar o clima estranho. Geralmente é eu que deixo as pessoas desconfortáveis.